Queridos irmãos, a paz do Senhor. Louvamos ao nosso Deus por mais uma noite que Ele nos concede de estarmos aqui. Provérbios, capítulo 6, versículo de número 20. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 6, versículo 20. Disse assim a palavra: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Amém? Pastor Alice, muito obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor, porque só tu és santo, só tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Oh, aleluia! Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Oh, aleluia!
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, paz do Senhor. É uma alegria poder receber aqui nessa noite mais uma vez o professor dessa noite, pastor Jamiel. Já esteve conosco ontem, foi uma bênção, e esta noite estará concluindo esta tão importante aula conosco. Está conosco também pastor Rondinei. Ele é um dos vice-presidentes da nossa convenção e é o pastor presidente da cidade de Mantena. Com ele está sua esposa, irmã Débora, e seus filhos. Deus abençoe. Pastor Rondinei estará ministrando aqui a palavra no domingo pela manhã, na consagração de obreiros. Como vamos receber esses servos do Senhor? Coloquemos-nos de pé, digam todos comigo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É uma satisfação estar aqui. Os irmãos podem tomar assento, que estão de pé. Estar aqui nesta segunda noite, quando daremos continuidade ao assunto sobre os desafios da família cristã na pós-modernidade. Eu gostaria de convidá-los para um texto bíblico que está no livro, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Podeis tomar assento. Nesta noite, dando continuidade ao assunto, eu quero falar especificamente como defender a família dos males da pós-modernidade. Deixa eu tirar essa máscara aqui para facilitar. Nós vimos que a evolução, o avanço tecnológico, ele então trouxe não apenas benefícios, mas trouxe males, principalmente no que se diz respeito à família. Eu falei ontem aqui que as instituições, elas foram afetadas, e uma das razões disto foi o acesso à comunicação de uma forma desordenada. Ter acesso à comunicação é algo fundamental. A minha geração foi uma geração que teve pouco acesso à informação, uma geração analógica. Mas a geração atual é uma geração que tem acesso de forma excessiva à comunicação. E essa geração não sabe distinguir hoje o que é o certo e o que é o errado. E isso se torna algo desafiador, porque muitos dos filhos de crentes estão se afastando da igreja, exatamente por falta da base do conhecimento da palavra de Deus. Como o profeta escreveu no Antigo Testamento, dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento bíblico, ele é fundamental para neutralizarmos as ações do inimigo. Deus, ele tem um propósito em relação à família. A família foi instituída por Deus, e o lar, ou a formação do lar, é algo planejado por Deus. Quando Deus criou o homem como coroa da sua criação, capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, encontramos Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só. E Deus ali cria a mulher, e a gente observa que dentre as finalidades do casamento, a primeira delas é o companheirismo. E Deus, ele via que era necessário que o homem tivesse uma companheira que ao seu lado. E a gente observa então que ali se cria uma família com o nascimento dos filhos. Todos nós pertencemos a pelo menos duas famílias: a família de orientação e a família de procriação. A família de orientação é a família onde nascemos, e nesta família nós desempenhamos pelo menos dois papéis: o papel de filho e o papel de irmão. Mas quando nos tornamos adultos, nos casamos e criamos uma nova família, a família de procriação. E nesta nova família nós também desenvolvemos pelo menos dois papéis: o papel de pai ou mãe e o papel de cônjuge. Então uma família, ela se estrutura, ela se cria, e esta família que foi criada, ela no propósito de Deus é que essa família viva em harmonia, que haja união, que haja paz. E daí então vem a palavra lar. A palavra lar vem do latim
e ela se origina da palavra lareira, que era o lugar da cozinha onde se acende o fogo. Posteriormente, do sentido original, da ideia de um lugar aconchegante, então agora se torna a família ou o lar esse lugar aconchegante, esse lugar de harmonia, como num dia frio, quando estamos diante de uma lareira nos aquentando. Isso é o propósito do lar, o propósito da família. Infelizmente, algumas famílias já não desfrutam mais deste aconchego. A harmonia, a união deram lugar aos conflitos e às desavenças. E também porque os aparelhos eletrônicos tomaram o espaço, que era aquele espaço do contato entre os membros da família. Há casas onde os membros da família não conseguem mais, em nenhum dos horários do dia, sentarem todos à mesa para uma alimentação. Às vezes nem nos finais de semana conseguem fazer isso. Sabe por quê? Porque os membros da família estão divididos ou separados, cada um no seu celular, cada um no seu tablet, cada um no seu computador, um jogando, o outro vendo séries ou filmes, outros então dispersos com outras coisas, e a família está cada vez mais desunida, cada vez mais separada. Então, como defender a família? Nós não podemos demonizar a tecnologia. Observem o quanto é importante hoje o uso da tecnologia. Eu estou aqui a mais de 500 quilômetros da minha cidade de origem, e lá eu tenho uma editora. Durante o dia trabalhamos em contato direto, aprovando livros, aprovando material que vai para a gráfica, isso graças à tecnologia. Hoje temos a oportunidade de viajarmos para o exterior e levarmos o nosso escritório para lá, e trabalhamos graças à tecnologia. Hoje nós temos na palma da mão o maior acervo de conhecimento, de biblioteca do mundo. Basta você dizer uma palavra, hoje nem precisa escrever mais, basta você pronunciar uma palavra, e o Google ele dará para você centenas, milhares de opções de respostas. Então hoje a tecnologia, ela de fato trouxe benefícios sim para nós, facilitou muito as nossas vidas. Entretanto, se nós não soubermos usar esses meios de comunicação, seremos dominados por eles, nos tornamos escravos e simplesmente deixamos as prioridades das nossas vidas, porque não sabemos mais ter uma disciplina pessoal para simplesmente nos afastar disso. E hoje já se criou algumas doenças, algumas patologias provocadas pelo excesso de uso da internet e do celular. Existe hoje já tratamento específico para pessoas que vivem simplesmente dominadas pela tecnologia. Eu recebo no consultório pessoas que estão tão voltadas, tão dominadas, tão escravizadas por aquilo, e a sensação é a mesma de uma pessoa dependente químico, de um viciado em drogas, ou viciado no álcool, ou no cigarro, ou no jogo, ou qualquer outro tipo de compulsão. E essas pessoas não conseguem mais ter controle sobre isso, e nós precisamos então saber o que fazer, como fazer. Então a tecnologia, ela não deve ser demonizada. Certa vez eu estava em um congresso para professores de escola dominical, e uma professora, ela colocou para mim o seguinte: pastor, o que eu faço para tirar o celular da mão das minhas alunas, porque elas não prestam atenção na aula, elas ficam ali conversando uns com as outras, mandando mensagens através do celular, e não prestam atenção na hora da aula.
E eu disse para aquela professora: mas quem disse que você deve tomar o celular delas? Porque se você fizer isto, elas não voltarão mais na próxima aula. O que você precisa fazer é usar esse instrumento como meio nas suas aulas e não demonizá-lo. E ali mostrei para ela como poderia ser usado de forma prática, através de pesquisas e através de algumas atividades em sala. E eu disse outra coisa: você precisa estabelecer limites. Faça com que eles usem como instrumentos para a aula, mas na hora que você vai falar, você diz: agora é hora da palavra, então é hora de vocês ouvirem, e com certeza eles farão isso. O que é necessário, o que se precisa é de regras, se precisa é simplesmente de limites, precisa-se apenas de instrução. E se nós fizermos isto com sabedoria, conseguiremos então manter o equilíbrio. Eu estava certa vez numa igreja, e era um culto assim, onde o pastor, ele deu oportunidade para algumas irmãs darem testemunhos. E uma irmã subiu no púlpito, e ela então começou a testemunhar, e em seguida ela pediu oração pela sua neta. E ela disse: olha, irmãos, orem pela minha neta, porque é um problema. Ela não consegue largar o celular, ela fica o dia inteiro, não faz nada, ela não lava uma louça, ela não ajuda, fica o dia inteiro, irmão. E se a gente vai tomar o celular dela, ela fica nervosa, fica brava, não aceita e tal. E no momento que ela pediu oração, ela disse: olha, irmãos, o diabo criou uma tal de internet que está levando muita gente para o inferno. Aí virou-se assim para o púlpito e disse: olha, até pastores, irmãos, estão sendo envolvidos com isso e vão para o inferno por conta da internet. E a igreja riu pela simplicidade daquela irmã. E eu coloquei: não precisa demonizar, agora precisamos agir com sabedoria, senão vamos mesmo. Então precisamos ter cuidado e ter sabedoria para usar os meios tecnológicos. Nós falamos sobre os males da pós-modernidade e mostramos que o desenvolvimento tecnológico, ele trouxe benefícios, mas trouxe grandes prejuízos para o homem. E falamos ontem aqui sobre a influência dos meios de comunicação, como os meios de comunicação, principalmente a internet, interfere no modo de pensar e de agir das pessoas. Então as pessoas, elas são moldadas, elas são doutrinadas, e como eu disse ontem, de repente essas pessoas, elas são induzidas a fazer escolhas, e elas acham que estão sendo elas mesmas que estão escolhendo, mas elas estão sendo simplesmente condicionadas para isto, e precisamos ter muito cuidado. E mostramos que a Bíblia é a nossa arma de proteção. A Bíblia é um livro maravilhoso que nos ensina o caminho que devemos andar, e devemos colocar a Bíblia como um filtro diante de todo este conhecimento, tudo isto que realmente tem invadido os nossos lares, invadido as nossas casas. Mas qual a base de proteção do nosso lar? Nós lemos o texto bíblico de Mateus capítulo 7, que diz, Jesus, ele dizia: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui o texto, Jesus falava logicamente daqueles que ouvem as suas palavras e as põem em prática, e ele comparava ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Em seguida ele mostra que desceram as chuvas, sopraram os ventos e correram os rios e bateram de ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Há três coisas que são indispensáveis para o sucesso de uma construção. Talvez tenhamos aqui construtores ou engenheiros e que poderia falar muito melhor sobre isso do que eu. Mas para que uma construção
ela realmente seja bem sucedida, depende de 3 fatores. Primeiro, quem edifica essa construção? Quem é o responsável? Você vai ver a placa indicando: engenheiro responsável fulano de tal. Então a confiabilidade da construção está também em quem está construindo, quem é o edificador. Segundo, o material usado na construção, se é material de primeira ou de terceira. E o terceiro ponto é o fundamento, ou seja, onde esta casa está edificada. Se fizermos uma analogia no sentido, trazendo para a nossa realidade, quem edifica a nossa casa? A sua casa está edificada. Diz o texto lá do Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o nosso construtor deve ser o Senhor Jesus. É Ele que deve ser, na verdade, o responsável pela construção do nosso lar, pela construção da nossa casa. E é por isso que um lar bem-sucedido precisa estar muito afinado com a presença de Deus. Ou seja, a espiritualidade do lar, ela é um fator preponderante para o sucesso desta família, o sucesso do lar. E sabe por que muitas famílias vivem hoje com tantos problemas? Porque, de certo modo, se distanciaram disto, por conta do tempo gasto com a tecnologia. Por isso que nós precisamos ter uma organização do nosso tempo. A gente precisa saber, ou ter sabedoria, para de fato aproveitar bem o seu tempo. Senão, passamos o dia inteiro, fazemos muito e produzimos pouco, ou adquirimos poucos resultados. Então é importante que quando você organiza o seu dia, você deve colocar as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? E isso deve ser estabelecido dentro da sua casa. Jesus, certa vez, ele nos mostrou que há 3 prioridades que são consideradas prioridades máximas da vida do ser humano. Tudo que nós fazemos na nossa vida deve estar relacionada a essas 3 prioridades máximas. E Jesus fala isso mostrando aquele texto que ele fala sobre os mandamentos. E ele diz que os mandamentos se resumem apenas nisto. E ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se observarmos o que Jesus falou, ele está aqui mostrando quais são as prioridades máximas da vida. Primeiro, as nossas responsabilidades para com Deus. Segundo, as nossas responsabilidades para conosco. E terceiro, as nossas responsabilidades para com o próximo. Tudo que você for fazer na sua vida, tudo aquilo que você vai planejar e fazer, precisa estar direcionado nessas 3 coisas. Quais são as suas prioridades relacionadas a Deus? Então no seu dia, você precisa programar algo para que você tenha o seu momento com Deus. E não adianta dizer que você não tem tempo, porque o tempo é o tempo, certo? E Deus nos deu 24 horas. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu 8 horas para descanso. E sabe, a gente dorme 1/3 da nossa vida. Quem chega aos 80 anos, significa que dormiu mais de 20 anos. Pensou nisso? Você passa mais de 20 anos dormindo. Então Deus nos deu momento para descanso, mas Ele também nos deu o tempo para que você possa dedicar-se a Ele. Depois vem as responsabilidades para com você mesmo, com a sua saúde,
com os seus relacionamentos, com a sua família, com a sua carreira. Então a sua vida pessoal, a sua vida familiar, sua vida financeira, sua carreira, tudo isto envolve as suas prioridades. E por fim, ele fala da responsabilidade, das prioridades para com o próximo. Aquilo que você faz deve sim estar diretamente relacionado para servir, para ajudar o próximo. Então, voltando, quem edifica? Então o Senhor, Ele precisa ser Senhor absoluto da nossa casa. Então devemos dedicar o nosso tempo para Ele. E a nossa casa precisa ter um espaço para Ele, um espaço para Jesus, um espaço para Deus. E o grande problema hoje é que muitos lares não têm mais este espaço. Passa-se o dia inteiro, termina o dia, e a família não consegue parar para que 5 minutos, 10, 15 minutos a família se reúna para adorar ao Senhor. Lá em Gênesis nós temos uma história muito interessante, quando Deus aparece a Jacó, e Ele diz a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e edifica-me um altar, e Deus mostra para ele naquele lugar, quando fugias da presença do teu irmão Esaú. E Jacó recebe a mensagem de Deus, que era: levanta-te, sobe a Betel e edifica ali um altar ao Deus que te apareceu no dia que fugistes da presença do teu irmão. Jacó chegou à sua casa, e ele se dirige à sua família e diz: levantemo-nos e subamos a Betel. Observe que Deus falou com Jacó, mas Jacó inclui a sua família, dizendo: levantemo-nos e subamos a Betel. E ali então Jacó, ele diz: tirai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E ele diz: mas vestis roupas novas, purificai-vos. E ali então Jacó, ele está trabalhando agora a sua família. E eu acho interessante esse texto. Por quê? Porque nós encontramos uma família que não era uma família perfeita. Às vezes damos tanta ênfase em relação à família perfeita, que muitas vezes saímos dali tristes e dizendo: eu estou muito aquém disto. Eu vi certa vez, alguns anos, um determinado escritor muito conhecido, um americano, e eu tinha muito desejo de conhecê-lo, porque a área da família, e ele muito bom nisso aí. Mas no dia que ele falou, eu saí dali certo de que eu não me encaixava naquilo, porque ele falou de uma família perfeita. E eu me perguntei: existe a família perfeita? Então a sua família tem problemas, mas a Bíblia mostra famílias como a família de Jacó, que também tinha problemas. Mas o convite de Deus era: suba a Betel e habite ali, e edifique um altar. O altar, um local ali de adoração. E Jacó inclui a sua família. E agora ele diz: levantemo-nos e subamos a Betel. Mas se você observar o texto bíblico, lá no texto vai falar agora no singular: porque ali edificarei um altar a Deus. Capítulo 35 de Gênesis, você pode conferir depois. É muito interessante, porque ali agora Jacó, ele diz: levantemo-nos, no plural, e subamos a Betel. Versículo 3.
Mas ele diz em seguida: e ali farei, no singular. Ele não diz faremos, ele diz farei um altar. Por quê? Porque a responsabilidade do altar é do chefe da família. E sabe, irmãos, hoje, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo que sinto no meu coração. Hoje existe um questionamento muito grande em relação ao que a Bíblia fala sobre a submissão da mulher. É bem verdade que muitas vezes isso foi colocado de uma forma, certo? E às vezes algumas pessoas estufavam o peito e diziam o seguinte: eu sou cabeça, como se a mulher fosse inferior, ou a mulher ela tivesse que seguir de fato aquelas regras porque o homem ele é superior. E eu fui estudar isso com mais clareza, e eu entendi uma coisa: homem e mulher, diante de Deus, não existe superioridade nem inferioridade, mas aqui existe sim responsabilidade. O homem, ele como cabeça, ele é responsável. Não adianta a mulher querer assumir esse papel, porque esse papel é dele, o papel da responsabilidade do lar. E como responsável pelo lar, o homem precisa cuidar da parte financeira da casa, da parte moral, do social e do espiritual. E deixa eu dizer uma coisa para os senhores cabeça: quando chegarmos lá, Deus vai primeiro chamar a nós, para depois chamar a elas. E isso a gente vê com o que aconteceu lá no Gênesis. Quem foi que primeiro comeu do fruto? Foi ele ou foi ela? Foi ela. Mas quem Deus chamou primeiro? A ele ou a ela? A ele. E quando eu entendi isso, eu estremeci. E aí eu estufava assim o peito, né? Eu sou cabeça. E agora eu digo: olha, eu sou cabeça. Ou seja, eu tenho responsabilidade maior. E sabe o que a Bíblia diz? A quem mais é dado, mas será pedido, mas será cobrado. Então, o tempo não dá para a gente falar sobre isso. Isso é uma outra palestra para falarmos sobre atribuição de papéis. Nós temos papéis, e o papel da mulher é um papel, o papel do homem é outro papel, e precisamos ter muito cuidado com essa onda do empoderamento feminino que jorra por aí afora. Precisamos ter cuidado com isso, certo? A mulher precisa estar de fronte erguida, a mulher não deve se sentir inferior, a mulher realmente é um ser humano igual ao homem. Entretanto, Deus deu maior responsabilidade a ele. Vamos fechar o parênteses. Mas Jacó, aqui observe bem: então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Versículo 3: levantemo-nos e subamos a Betel. E ele diz: e ali farei um altar. Então cabe ao líder, ao chefe da família, cuidar do altar na sua casa. Então, voltando: quem edifica a sua casa? Então Deus, Jesus precisa ser o construtor da sua casa. Segundo, o material usado na construção. E aqui, observando o que Paulo fala sobre os elementos que nós iremos apresentar lá diante do tribunal de Cristo, e ele destaca ali 6 tipos de materiais. Ele vai falar sobre o ouro, sobre prata e pedras preciosas, e em seguida madeira, palha e feno. E ele diz que as obras passarão pelo fogo, e aquilo que passar pelo fogo e permanecer, então uma pessoa receberá galardão. É o tipo de material. Isso tem a ver com as nossas atitudes. Não vai dar também para aprofundar isso aqui, mas tem a ver com o modo como nos comportamos, entendeu? Aquilo que eu faço, o material que eu estou usando, é o ouro, é a prata, é pedras preciosas, ou é madeira, palha e feno? E o fundamento é onde
está ali a construção edificada. E quando Jesus ele fala, ele mostra que a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. A casa que estava construída sobre a rocha, ela conseguiu suportar os vendavais da vida, as provações, as setas que vieram contra ela. Mas a casa que foi edificada sobre a areia, ela caiu, e diz o texto, e foi grande a sua ruína. Quando é que edificamos a casa sobre a areia? Então observe bem que, se usarmos isso aqui como uma analogia, trazendo para os nossos dias, a tecnologia, ou o excesso, ou o mau uso da tecnologia, onde gastamos a maior parte do nosso tempo ali com besterol, com coisas que não vão edificar as nossas vidas, e aí deixamos de fazer as coisas importantes, e ali esquecemos de colocar a nossa casa sobre a rocha. Porque o material é de terceira, não usamos o tempo necessário para o ensino, para a edificação da casa, e isso vai trazer sérios prejuízos para a casa. Agora observe que as setas que atingem a casa, elas vêm de direções diferentes. Então, mais uma vez, fazendo essa analogia, você vai ver aqui 3 elementos da natureza: chuvas, ventos e rios. É bem verdade que em algumas partes bíblicas, esses elementos poderiam ser comparados aos símbolos, ou como símbolos do Espírito Santo, mas não nesse texto. Nesse texto aqui não está se tratando da chuva como bênção, a chuva aqui como sendo, na verdade, o Espírito Santo. Mas aqui fala sobre elementos que são enviados para provar a resistência da casa. E aí vem o seguinte: desceram as chuvas. Observe que a chuva, ela vem verticalmente, e a chuva, ela vai atingir o teto, primeiro o teto da casa. E se você usar a analogia aqui, comparando a psique humana, que é o intelecto, o sentimento, a vontade, eu diria que a chuva, ela atinge o intelecto. Então a primeira investida que vem para provar a resistência da nossa casa, tanto a casa individual, como a casa, como morada do Espírito Santo, como o nosso lar, primeiro atinge o teto. E eu falei aqui ontem da psique, sobre o pensamento, o sentimento e a vontade. Então a primeira coisa que toda essa onda de conhecimento, esse mar, esse oceano de conteúdos, que muitas vezes vem como enxurrada, e que, se nós não tivermos a condição de criticar isso e apenas reter aquilo que é bom, nós seremos simplesmente atingidos de forma séria. E aí, primeiro, com os nossos pensamentos. E eu mostrei ontem aqui que uma arma que o inimigo usa é a dúvida. Ele vai fazer você duvidar. Ele vai fazer com que você já não acredite. Então você está ouvindo a mensagem aqui, de repente você vai ouvir lá uma outra pregação, sei lá quem, pela internet, e de repente alguém diz alguma coisa, e você, não tendo o conhecimento bíblico, você vai aceitar aquilo como verdade e vai aplicar a sua vida. E as coisas que acontecem de uma forma pior é quando quem está do outro lado, ele passa a informação, gerando em você dúvidas. Eu, como psicólogo, dei aula muito para turmas de comunicação, propaganda, publicidade e propaganda, e quando você estuda a psicologia voltada para as vendas, é assustador. É assustador. E funciona. Se você chegar, por exemplo, no mercado, grande mercado, você vai ver que a arrumação desse mercado, existe um estudo, certo? Que vai fazer
você entrar, por exemplo, observe um detalhe: geralmente os mercados que usam essa psicologia, a entrada, ela geralmente é pela direita. Então, te leva a você entrar pela direita. Então, existem algumas coisas ali que é colocado, os locais onde os produtos estão expostos. Por que você vai lá numa seção de roupas, você encontra lá um lote de leites? Se você entrou com o propósito de comprar roupas, então de repente ele vai mostrar promoção, e a gente sempre quer ganhar alguma coisa. E as pessoas, elas são muito voltadas, elas não percebem, como eu falei ontem, a gente vive no piloto automático. Então eles fazem algumas coisas muito sutis, muito sutis. Todos nós somos resistentes ao novo. Então, se eu chego aqui para você e digo o seguinte: olha, eu tenho esse produto aqui, eu vou te vender, você não está interessado. Eu vou pegar e vou falar e você não vai dar ouvido. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso agregar a esse produto algo que seja conhecido seu, algo que seja corriqueiro a você. Então, por isso que a coisa vem muito mais assim, com a vestimenta que você não percebe a sutileza. Isso serve também para determinadas doutrinas, determinadas igrejas, determinados movimentos, determinadas mensagens que você ouve, porque parece muita coisa parecida com aquilo que você já faz, mas tem um clique lá na frente que você não percebeu, e você passa a ser manipulado. Então o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente agregar ali um conhecido para aquela propaganda. Há alguns anos, em São Paulo surgiu uma nova marca de cerveja, e ali então era uma marca desconhecida, e essa cervejaria, ela convidou aquele cantor que era o garoto propaganda da Brahma, que o slogan da campanha da Brahma era a número 1. E eles então fizeram a propaganda, e o slogan da propaganda dessa cervejaria era: experimenta. E aí passava as pessoas dando a cerveja para as pessoas experimentarem, e as pessoas aprovavam. E no final chegava aquele cantor, e quando então cantou, ele pega, ele vai degustar, a um silêncio, e espera a reação dele. E aí ele faz assim. Quando ele faz assim, todos gritam: experimenta. Isso ganhou assim uma repercussão tão grande, que a Brahma entrou na justiça e proibiu a propaganda. Certo? Então, assim, o exemplo que estou dando é que na propaganda geralmente se usa o velho ou conhecido ao desconhecido. Então, cuidado quando você estiver acessando a internet, cuidado quando você estiver ouvindo uma pregação lá, seja lá de quem for. Cuidado, porque às vezes aquilo que é muito comum para você, que é muito parecido com o que você já sabe, pode vir ali algumas coisas que são fora do que a Bíblia está ensinando, e de repente você vai chegar no púlpito e você vai estar falando asneira, você está simplesmente trazendo algo que é contrário ao que a Bíblia diz. Uma outra forma que é muito característico da propaganda, a psicologia para vender, é você criar na pessoa a necessidade. Então eu tenho um produto, e esse produto ele é desconhecido, então eu preciso fazer com que a pessoa, ela crie uma necessidade nela, e aí existe um meio de começar a mostrar. E, por exemplo, tem um concorrente, e a propaganda começa o seguinte, e ele não vai falar mal do concorrente,
Porque se você chegar dizendo assim, ó, o teu produto não presta, você que é ali fiel ao seu produto, nem vai ouvir, vai embora. Você não quer saber. Ele não vai falar mal do teu produto. Ele vai fazer perguntas. Ele vai perguntar: o teu produto tem isso? O teu produto tem aquilo? O teu produto tem aquilo outro? Tudo que ele está falando é o que ele vai te oferecer. Ah, não tem? Olha, o que eu tenho aqui tem tudo que o teu tem e ainda tem mais isso aqui. É assim que funciona. É assim que o inimigo ele tem arrastado pessoas cristãs, criados na igreja, na escola dominical, porque o excesso de informação, as pessoas não saberem de fato distinguir o que é o certo do errado. Quando eu cheguei aqui, o pastor Wallace estava falando sobre estudar a palavra. Irmãos, isso é mais sério do que nós imaginamos. Nós precisamos nos preocupar com uma doutrinação, doutrinarmos, prepararmos realmente pessoas biblicamente. Os mais antigos estão indo, era um homem simples, tudo mais, mas que tinham uma visão bíblica. Mas hoje muitas coisas estão entrando e a gente não está percebendo, e justamente a gente não percebe porque a gente não está usando o filtro que é a palavra. E só podemos usar isto aqui se tivermos conhecimento, se nos aprofundarmos, se estudarmos. Então isso serve para a igreja e serve para dentro de casa. Os pais precisam gastar tempo com seus filhos ensinando a palavra de Deus. Então aí vem a chuva atingindo o teto, ou seja, pensamento. E como eu coloquei, não adianta você fazer um sermão para o seu filho, para o seu aluno, se você não parar para escutá-los, você não parar para ouvi-los. O que ele pensa, o que ele acredita. E não adianta apenas você se assustar ou ficar bravo ou nervoso, nervosa, e fazer com que, obrigar que ele pense como você. Não. Em que fonte ele está bebendo? Aí você precisa agora ter calma, ter paciência, e você precisa levá-lo a este livro, porque se nós não conseguimos com as nossas palavras convencer o nosso filho de que ele está errado, este livro aqui, ele tem o poder de fazer com que ele perceba o seu erro. Mas é necessário que você compreenda, ele faça-o compreender o valor deste livro, a palavra de Deus, e fazer com que ele veja isto. E aí você confronta agora o pensamento dele com o que a Bíblia Sagrada diz. Mas como que eu vou confrontar se eu não tiver conhecimento? Como eu vou fazer se eu não tiver conhecimento? Eu apresentei ontem aqui aquela coleção infantil, e o meu objetivo foi criar realmente um material que desse uma base do cristianismo. Então, material, conteúdo para 4 anos. Quando você apresenta todo aquele conteúdo, o seu filho, ele tem a base do cristianismo, ele tem uma visão panorâmica de toda a Bíblia, com as histórias bíblicas. Você tem um manual que vai te ajudar a aplicar aquele conteúdo. E mesmo seu filho seja maior, é lógico que ele não vai ser atraído pelas figuras, você pode pegar os estudos que estão ali e passar para o seu filho na ordem da Bíblia, na ordem que está ali. Imagina o que é você ensinar teologia sistemática para o seu filho. Seu filho precisa saber sobre os atributos de Deus, precisa saber sobre a Trindade. Seu filho precisa conhecer a Jesus, mas saber sobre a divindade de Jesus. Ele precisa conhecer a história de Jesus, os milagres de Jesus. Ele precisa também conhecer a história da igreja, como a igreja surgiu, como ela nasceu e até os dias de hoje. Ele precisa entender sobre a salvação, a doutrina da salvação. E ali nós falamos sobre fé, falamos sobre arrependimento, sobre conversão, sobre justificação, sobre regeneração, sobre santificação. São temas que os seus filhos precisam saber sobre isso.
Então preparamos um material que exatamente dá esse norte para você poder ensinar essas coisas. Imagine o que é ensinar escatologia bíblica para o seu filho. Sim, escatologia para uma criança. Ele precisa saber que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Ele precisa conhecer sobre as bodas do Cordeiro. Ele precisa saber sobre a recompensa dos fiéis. Ele precisa saber sobre a ressurreição dos mortos. Na linguagem dele, óbvio, mas ele precisa saber destas coisas. Ensinar, por exemplo, provérbios para os seus filhos. Ensinar valores morais, valores espirituais. Mostrar para ele que ele precisa ter cuidado, se afastar do mal, se afastar de pessoas ruins. Esses ensinos ficam muito fácil quando você usa a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então isso vai proteger o pensamento, vai proteger a mente do seu filho. Mas vieram os ventos, e observe que os ventos eles sopram lateralmente, enquanto a chuva desce verticalmente, os ventos eles sopram lateralmente, e os ventos atingem as portas, as janelas, as paredes, e bate forte. Eu moro no apartamento, em Campinas, de vez em quando dá aquelas tempestades, né? Que São Paulo é assim, não sei aqui, mas leva telhados e etc. E quando se arma uma tempestade, fecha as janelas, baixa os vidros, porque já aconteceu de uma vez da janela da cozinha estar aberta e o vento bateu lateralmente e o vidro quebrou. Então precisa ter cuidado. É assim que o vento faz, ele vai lá batendo e provando e fazendo uma analogia à casa. Eu vejo paredes, portas, janelas como a área do sentimento. Irmãos, o inimigo ele tem entrado em muitos lares. É triste e é preocupante, mas é uma realidade. Hoje, filhos de crentes que se mutilam, filhos de crentes que vivem deprimidos, em depressão, filhos de crentes que estão dizendo que não queriam ter nascido, e deles que pensam constantemente no suicídio. Isso não é mais regra, não é exceção. Isso é frequente, mais frequente do que você de fato imagina. Por que isto acontece? Um dos fatores é, às vezes, a desestrutura familiar, mas isso também está relacionado a grupos que esses garotos frequentam, tipo de jogos que eles jogam, tipo de contato que eles têm, com quem eles estão contactando. Então isso é uma onda, como veio a onda da baleia azul, e que alguns adolescentes morreram, a gente vê que essa onda infelizmente está aí. E alguns meses, com a pandemia, parou um pouco essas coisas, né? Acho que parou um pouco mais, mas tinha tipo de coisas que eles faziam que era de sufocamento, né? De sufocar, e eles pegavam ao vivo isso, e eles prendiam respiração até desmaiar, e isso era filmado, era ao vivo, para passar de fato para o grupo, né? E era uma exigência do grupo, não sei, o tipo de jogo que eles tinham que fazer, eles eram obrigados a fazer isso. E aconteceu numa cidade aqui do Brasil, numa igreja, um rapazinho de 14 anos, filho de crente, e ele estava se preparando para um congresso de adolescentes que aconteceu naquela igreja. Uma semana antes do congresso, ele participou desse tipo de jogo. E então obrigaram, quem estava do outro lado, obrigou ele a colocar um plástico assim sobre a sua cabeça, e ele então prendeu a sua respiração e ficou asfixiado, e antes que ele conseguisse tirar o plástico, ele perdeu a consciência e ele foi encontrado morto. Aquele moço, ele fazia parte do departamento de adolescentes da igreja.
ele cantava no grupo, ele tinha comprado a camiseta para participar do grupo, mas ele participava desses jogos. Então eu quero colocar para os pais o seguinte: converse com seus filhos. Não adianta você chegar em casa e dizer o seguinte: vou tirar o celular, eu vou cortar o Wi-Fi. Não é isso que você tem que fazer. Não haja por medo. Eu não estou colocando isso aqui para que você saia com medo do que possa acontecer do ruim com seu filho. Não. Eu estou falando para você porque eu sei que você tem sabedoria de Deus. Aquilo que nós não temos, Deus dará para nós, e Ele te dará sabedoria para agir. Eu estava certa vez no Rio de Janeiro, em um congresso, e eu recebi um telefonema de uma irmã. Tem um casal lá em Pernambuco, muito amigo, e eles tinham uma filha de 14 anos. E a irmã ligou para mim chorando, quase não conseguia falar. E eu disse: irmã, o que está acontecendo? Ela disse: pastor, a fulana, a filha, tentou suicídio, e ela está na UTI do hospital. Eu me assustei. Eu conheço aquela família muito amiga. O que houve? E ela contou. Ela disse: pastor, eu descobri no meu trabalho que ela estava, através de uma pessoa lá do trabalho, que viu nas redes sociais, primeiro, ela pondo fotos em trajes de banho, mas ela descobriu uma conversa que ela tinha com um cara de 40 anos, e isso assustou aquela mãe. Mas ela veio para casa indignada, e quando chegou lá, ela confrontou a garota. Ela negou, e ela disse, obrigou ela a abrir o Facebook dela: abra agora que eu quero ver. E ela abriu e constatou realmente o que a colega do trabalho havia falado. E aquela mãe, faltou sabedoria. O marido estava trabalhando, e ela esperou o marido chegar, e ele sequer teve tempo para colocar sua bolsa sobre a mesa, de descansar, de tomar o seu banho. Ela o puxou pelo braço e disse: venha ver o que a sua filha está fazendo. E eu quero aqui abrir um parêntese. Cuidado, irmãs. Se tem problemas dentro da sua casa, o problema ficou para ser resolvido. E às vezes nos precipitamos na solução do problema e criamos um problema muito maior. Então, tem um problema? Tem. Se acalme. A primeira coisa que é necessário para se resolver um problema é calma, é tranquilidade. Que se você não tiver calma, o desespero vai fazer você se precipitar. E aquele pai, quando entrou no quarto, que viu, a mãe deixou lá o Facebook aberto com as fotos da menina e a conversa dela com o rapaz. Aquele pai, então, agora querendo mostrar a autoridade de pai, ele quer fazer em 1 minuto o que ele não fez em 14 anos, por limites naquela menina. E ele então tomou o celular dela, e ele então cortou o Wi-Fi de casa, diz: você não tem acesso à internet, e a partir de agora eu vou te levar na escola, e vou ficar na frente da escola te esperando para lhe buscar. Resultado, essa menina se sentiu num cativeiro, e ela se trancou no quarto, só chorava, e não saía para comer, não se comunicava com os pais, não falava mais, e resultado, essa garota tentou o suicídio. O que é importante nisto? Como resolver uma situação como esta? Deixa aqui eu fazer uma ilustração para mostrar como se resolve problemas. Quando você tem um problema, você precisa fazer 2 perguntas básicas. Pergunta número 1. Você vai perguntar: qual é o meu problema afinal? Ou seja, o que está me preocupando de fato? Qual é o seu problema afinal? Segunda pergunta, você dirá ou perguntará: o que eu posso fazer para resolver essa situação? Ou seja, você precisa entender o problema
e você precisa ter atitudes para resolvê-lo. Mas vendo a ilustração, de certa vez um garoto brincava com uma moeda, e a moedinha dele escapou e caiu assim num buraco, e tinha uma grade de ferro. Ele pôs a mãozinha lá para tirar a moeda, e quando ele pegou a moeda, que ele puxou a mão dele enganchou na grade, e ele tentou puxar, e aquilo começou a machucá-lo, e ele entrou em desespero, começou a chorar. Algumas pessoas vieram para ajudá-lo, e essas pessoas puxavam a mão dele, quanto mais puxava, mais agredia, mais machucava, e ele chorava. Uma pessoa viu aquilo e disse: parem, vocês vão machucar o garoto e não vai resolver o problema. E ele então sentou-se ao lado do garoto e começou a passar a mão na cabecinha dele, e disse: fica calmo, fica tranquilo, você pôs a mão aqui, ela vai sair. Então a primeira coisa que você tem que colocar para você, se você está com problemas, é você dizer a si mesmo: calma, há uma solução, vai ter uma solução. E se você não vê solução nenhuma, lembre-se do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Salmo diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas há solução, há solução. Então diga isso. E aquela pessoa passou a mão na cabecinha dele e começou a conversar. Como é o seu nome? E ele então disse o nome. Que nome bonito o seu nome. E que os seus pais? E começou a conversar. Daqui a pouco ele começou a brincar com o garoto, e o garoto começou a sorrir. Ele parou de chorar e começou a sorrir, mas a mãozinha continuava enganchada. Aí ele agora vai direto ao problema. Ele pergunta: o que você estava fazendo que justamente resolveu pôr a sua mão nesse buraco? Ele contou a história dele. Você quer resolver um problema? Entenda primeiro o problema. Aí ele disse: eu estava brincando com a minha moeda escapou, caiu aqui no buraco, e aí eu fui pegar minha moeda, na hora que eu fui tirar minha mão, ela não saiu. Ele perguntou: onde está a moeda? Ele apontou: está aqui na minha mão. Ele disse: vamos fazer um acordo, eu te dou outra moeda se você soltar essa. Solta ela. Ele soltou a moeda, abriu a mão. Agora puxa a mão. Ele puxou, a mãozinha saiu. Problema tem solução. Você pode não ver a solução, mas a solução existe. Então pergunte: qual é o seu problema afinal? O que é que realmente está lhe preocupando? E aí você faz a segunda pergunta: o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Então, os ventos, eles afetam as emoções, e é por isso que a gente vê em muitas famílias pessoas deprimidas, pessoas com problemas emocionais, porque essas pessoas, elas não conseguem muitas vezes lidar. Eu nunca fui assim voltado, sempre como é que se diz assim, de uma geração mais analógica. Nunca me preocupei com redes sociais, tinha o Facebook, mas nunca me preocupei com o Instagram, com o YouTube. E sempre perguntava para mim: pastor, o senhor não tem vídeos gravados? O senhor não grava vídeos e tal? Nessa pandemia as coisas mudaram. E eu resolvi criar um canal no YouTube, onde eu tenho vários vídeos. Aliás, já estou com quase 60 e poucos vídeos que eu gravei ali e coloquei, muitos deles falando sobre ansiedade. Tem vídeos ali que eu abordo sobre como lidar com os filhos em casa. Esses temas que eu estou abordando aqui, algumas coisas eu coloco de uma forma ali mais resumida, mas eu falo sobre preocupações, eu falo sobre medo, falo sobre vários temas ali, e você poderá depois acessar o meu YouTube. E aí, acessando para ver os vídeos, né? Se inscreva também, que nos ajuda. Se inscreva e dê um like lá em cada vídeo que você ouvir, dá um likezinho assim e nos ajude ali também no YouTube, né? Estamos começando, não tem nenhum ano que eu criei, foi durante a pandemia, e estamos com 1000 e poucas pessoas, mas de repente você vai também divulgar, né? E vai ser abençoado. Toda semana eu estou colocando. O meu Instagram, eu estou pondo todo dia eu coloco sempre uma mensagem de manhã. Eu costumo colocar textos bíblicos, mensagens. Você vai ver nas minhas redes sociais, você nunca vai encontrar nenhum tema de política,
Você não vai, eu não trato nada disso, eu só trato de alguma coisa que venha abençoar a sua vida. Você quer alguma coisa boa, alguma coisa que te levante, alguma coisa que realmente te motive? Então veja, é o que eu coloco ali. Não vou comentar absolutamente nada de problemas alheios, de nada disso aí, de fofoca, nada disso. Então é algo que estamos ali apenas para abençoar a sua vida. Então é simples, no YouTube basta você colocar Jamel Lopes, o pastor Jamel Lopes, que pode de fato você conseguir. Agora, se você tem caneta e papel, quiser anotar o WhatsApp da empresa, aí você manda uma mensagem para mim, pede o link, que eu passo o link para você. Tenho todo o prazer de mandar esse link para você e você nos acompanhar. Mas em seguida o texto diz: correram os rios. Observe bem, vamos pensar numa tempestade. Ontem à noite aqui nós tivemos assim uma chuvarada, não foi? E foi depois, estávamos saindo do restaurante lá e a chuva pegou para valer, certo? E depois de uma parada começou novamente. E é aquele tipo de chuva, né, que causa enxurrada. Ela vai descendo com vento e tal. E a enxurrada, ela vai atingir o quê? O alicerce da casa. Ela vai infiltrando ali, e se o alicerce não for bom, essa casa cai. O que acontece, por exemplo, nas casas construídas nas encostas? Então ali vai amolecendo a barreira e de repente cede e a casa cai. Por quê? Porque ela não está edificada no lugar seguro. Os rios, então, continuando com essa analogia, os rios, eles atingem os alicerces. E qual é o alicerce da nossa vida? É a nossa fé, é a nossa crença. E esse é o alvo de Satanás, é chegar no limite de atingir a sua fé, a fé dos seus filhos. É triste um pai ouvir um filho dizer: eu não creio em Deus. E esse filho foi criado na escola dominical, ele foi criado até com culto doméstico em casa, mas de repente ele se tornou um ateu. Por quê? Porque justamente ele ficou exposto a determinados conteúdos que ele não conseguiu elaborar, e ele foi tendo aquilo como verdade absoluta. Eu me lembro quando fui para a faculdade, imagina, eu já tinha o curso de teologia, eu era evangelista, já era casado, eu me achava simplesmente completamente seguro, nada vai abalar minha fé, nada. Primeiro ano de faculdade, eu briguei o ano inteiro, literalmente, porque quando o professor de filosofia, professor de antropologia e sociologia, eu discordava de alguma coisa, eu citava a Bíblia na sala, enfim, então todos eles sabiam que eu era pastor. Então eu brigava, eu tinha acho que uns 26, 27 anos, né, uns 25 anos mais ou menos. Então eu estava ali naquele auge, né, eu queria mudar todo mundo. Eu lembro que um dia chegou um palestrante lá na sala, e esse palestrante, ele começou a falar sobre uma abordagem da psicologia lá, de uma linha chamada linha transpessoal. E ele no final começou a colocar sobre a transcendência e falar sobre a questão da reencarnação e tal. E de fato assim a aula pegou fogo, né? Porque eu comecei a questioná-lo, e eu lembro que até os católicos que estavam ali me acompanharam, porque não acreditavam, enfim. Terminou a aula, eu acompanhei ele e saí perguntando coisas, certo? Então essa era a minha postura. Mas quando eu cheguei lá para o quinto, sexto termo, eu comprei a coleção de Freud, aquela coleção inteira, e eu comi aquilo, eu devorei aquilo, certo? E comecei a ler de capa a capa. E eu pegava os livros, eu queria conhecer, eu queria saber. Mas quando eu cheguei no quinto termo, eu parei assim e disse: espera aí, se o que eu estou estudando e aprendendo é a verdade, tudo que eu aprendi lá atrás está errado. E aquilo quis abalar minha fé. Aquilo foi terrível, foi um conflito
Eu dirigia uma congregação nessa época, eu entreguei a congregação, com medo de chegar e ensinar alguma coisa na igreja que fosse prejudicar as pessoas. Eu digo, olha, eu posso estar na dúvida, mas eu não posso imprimir essa dúvida nas outras pessoas. E eu fui orar a Deus, e fui buscar a Deus. E aí a conclusão era o seguinte: bem, mas se tudo que eu aprendi na minha vida, na minha infância, com os meus pais, com a palavra, é a verdade, tudo que eu estou aprendendo aqui não presta nada. E aí eu pensei em desistir do curso. Mas Deus me guiou e me orientou. Foi aí que eu busquei recursos aqui. Eu entendi que a psicologia é uma ciência, mas nem tudo que a psicologia ensina é ciência. Tem muita coisa ali que é a opinião do fulano, do beltrano, do ciclano, é a base dele. E eu então entendi que, para que eu possa aplicar a psicologia de forma saudável, eu preciso entender um comportamento humano, mas com base no que a Bíblia ela fala. Porque, vou dar 2 exemplos aqui. Um exemplo, a psicologia comportamental. Se você pegar ao pé da letra o que a psicologia comportamental ensina, que nós somos, o nosso comportamento é decorrente da influência ou das influências que recebemos do meio, então significa que o ser humano, ou seja, o que ele é, o que ele tornou-se, é decorrente do meio ambiente, do meio que ele vive. Então, ou seja, ele é fruto do meio. Então, uma pessoa que comete um crime poderia justificar-se dizendo: foi o meio que me produziu assim. E onde fica a responsabilidade humana, o livre-arbítrio? Outro exemplo, quando Freud ele fala sobre o aparelho psíquico, e ele fala sobre a estrutura de id, ego e superego, e quando ele fala sobre o superego como a nossa censura, a nossa consciência, e aí, na visão ali, se você interpretar ao pé da letra o que o Freud está ensinando, você vai chegar à conclusão de que o pecado não existe, de que o pecado é inventado. Eu só vou sentir culpa porque eu aprendi que aquilo é errado. Percebeu? Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu comecei a pegar o que o Freud dizia e o que a Bíblia dizia, e eu comecei a ver isso aqui, e aí eu entendi o seguinte: ele tem razão até um certo ponto, mas a partir deste ponto, quem tem razão é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, agora, se eu não tenho conhecimento bíblico, se eu não estudar a palavra de Deus, e se eu não buscar esse conhecimento, então o outro vai chegar para mim e vai me convencer de que realmente eu estou errado, e eu vou agregar, vou trazer para mim algo diferente. Esses dias eu conversei com um pastor, muito amigo meu, já é um senhor de idade, e ele assim, muito triste, porque o filho dele, que foi criado na igreja, agora mudou de igreja. Ele, assembleano a vida inteira, ele tornou-se adventista, porque agora descobriu que tem que guardar o sábado. Percebeu? Mas como é que ele chegou a essa conclusão? Porque foi passado para ele, e foi passando. Então são os rios que vão correndo, os rios que vão fluindo, e vai batendo no alicerce. E se não tiver fundamentado em Cristo, que é a nossa rocha, cairemos. Uma vez uma irmãzinha, muito simples, ela nem sabia ler direito, e chegou na sua casa um testemunho de Jeová. E então ele entrou, pegou lá suas literaturas, o livro, começou a ensinar a irmã. E ela, sim senhor, sim senhor, sim senhor. E era um casal, né? E eu sei que passou 1 hora ali ensinando a irmã, e ela só balançando a cabeça e aparentemente aceitando. Quando terminou, eles disseram: bom, gostamos muito da senhora, a senhora é muito atenciosa,
nós voltaremos agora tal dia, ia marcar a agenda para a próxima reunião. A irmã disse: não, meu senhor, não precisa voltar aqui não. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu só aceitei o Senhor falar por educação, mas nada do que o Senhor falou entrou aqui no meu coração, na minha mente, porque eu sei em quem tenho crido. Eu tenho a minha fé inabalável em Jesus, e não adianta o Senhor falar nada. Bem, é essa convicção, essa certeza, essa segurança. Então as setas, elas atingem a nossa casa. Como proteger o seu lar? Essa é a questão. Eu coloquei aqui 3 coisas que são fundamentais. Eu poderia colocar muitas outras coisas, mas eu coloquei 3 coisas que, se você fizer, isso vai fazer uma grande diferença. Primeira coisa: desenvolva um ambiente saudável na sua casa. Segundo, estabeleça uma norma de conduta na sua casa baseada nos princípios da palavra de Deus. Terceiro, desenvolva a espiritualidade do seu lar. Se você fizer essas 3 coisas, isso já vai te ajudar a proteger o seu lar, a proteger a sua casa. Como desenvolver um ambiente saudável? O ambiente, ele é fundamental para o desenvolvimento da personalidade, para o desenvolvimento do caráter, o desenvolvimento cognitivo. Tudo isso o ambiente ele favorece. Mas o ambiente saudável depende de algumas coisas muito importantes. Primeiro, comunicação. Segundo, atenção. Terceiro, compreensão. E quarto, amor. Teria outros elementos aqui, sim, mas eu destaquei apenas esses 4. Se numa casa houver uma boa comunicação, se houver atenção, compreensão e amor, muitos problemas que existem irão desaparecer. Então a comunicação não é apenas você chamar os seus filhos para dar um sermão a eles ou neles. A comunicação verdadeira é quando há um diálogo, e quando há um diálogo, você ouve a outra pessoa. Quando a minha filha mais velha completou 15 anos, eu passei uma prova. Eu havia escrito o livro Abrindo o Jogo com o Adolescente, e nesse livro eu coloco que o namoro precoce ele é prejudicial. Eu era pastor, já escrevia, enfim. E aí, quando ela completou 15 anos, a mãe chega para mim e diz: olha, a Jailma está querendo namorar. E a gente, pai, né, assim, acha que esse tempo nunca vai chegar. Mas ele tem que pagar o preço, né? Ele também fez isso. E eu parei assim, eu digo: meu Deus, preciso conversar com ela. E eu chamei ela e disse: filha, senta aqui. E perguntei para ela, ela disse: não, que era verdade, que era assim e tal. E eu passei, eu lembro assim, que mais ou menos uns 40, 50 minutos falando com minha filha. E eu falei, eu comecei a mostrar por que não era o momento certo, iria atrapalhar os estudos, e comecei a usar argumentos, de que não era o momento. Em momento algum ela me questionou, ela só disse: sim senhor, sim senhor, sim senhor. Eu terminei aquilo ali, certo de que tinha feito a melhor coisa. Eu cheguei para minha filha, eu mostrei, eu abri a Bíblia para ela, eu dei um sermão, eu mostrei, olha, eu era psicólogo, eu era pastor, eu era tudo, então eu tinha a autoridade para chegar para ela e falar tudo aquilo. Mas quando eu fui me deitar, minha esposa fez uma pergunta que me desmontou, e eu não dormi aquela noite direito. E ela perguntou: você escutou a Jailma? Não. Percebeu? Isso não é diálogo. E às vezes a gente chega ali cheio da verdade, né? Cheio da verdade. Abre a Bíblia aqui e a gente quer colocar para o filho que ele está errado. E chega. Mas ela perguntou: você escutou a Jailma? Não. No dia seguinte eu acordei cedo, e logo quando ela acordou, nessa época morávamos numa casa, e fui lá no fundo, assim, tinha um local, me sentei e chamei ela: filha, senta aqui. E ela sentou-se, eu disse:
eu queria te pedir perdão. Ela assustou. Por quê, pai? É que ontem eu não te escutei. Ontem eu apenas falei. E agora eu queria escutar você. E aí eu fui perguntar para ela: qual é a sua motivação? O que está levando você a querer namorar agora? Ela disse: sabe, pai, o que está acontecendo? É que as meninas da igreja e na escola ficam empurrando os rapazes para eu namorar, para eu ficar. E eu não quero ficar com ninguém. E elas espalharam por aí fora que eu sou sapatão, que eu não gosto de homem, porque eu não fico com os meninos que ela empurra para mim. Então quero mostrar para elas que eu não sou sapatão. Percebeu? E aí, e agora eu vou perguntar mais para ela: mas esse rapaz tinha a idade dela, 15 anos também. Esse rapaz gosta de você, você gosta dele, você gostaria de namorar com ele? Ah, eu gostaria e tal. Ele disse: olha, filha, é o seguinte, eu continuo com a mesma opinião, eu acho que não é o momento, mas eu posso ceder com uma condição. Chama o rapaz e vamos sentar os dois, eu vou conversar com os dois. E aí eu chamei o rapaz, e ele ficou vermelhinho, que ele era bem branquinho assim, ficou vermelho quando eu falei com ele, e comecei a colocar as regras. Eu disse: olha, vocês dois não têm. Primeiro eu perguntei para ele assim: e aí, rapaz, você trabalha? Não, eu estudo. E como é que você quer namorar se você não trabalha? Você quer casar com ela? Ah, agora não, né? E que daí? Por que você quer namorar? E comecei. Ele disse: ó, é o seguinte, você, quando vier aqui, você primeiro, para namorar com ela, você vai ter que vir aqui. Nada de levar ela para lá, ou para onde você quiser. Vai ser aqui, você vai ter que vir aqui. Agora, no dia que você vier, e nem a mãe dela, e nem eu estiver em casa, você não está autorizado a entrar na minha casa. Porque se eu souber que você entrou, cabra, você vai se ver comigo. E eu comecei então a estabelecer algumas regras. Ó, querem ir no shopping? Tem que ir num bando, um grupo de pessoas, entendeu? Ou acompanhado por mim, ou acompanhado pelos seus pais. Vou conversar com seus pais. E começou o namoro. 3 meses depois eu estou chegando em casa e encontro a Jailma chorando, e abracei ela: o que foi, filho? O fulano de tal, ele estava ficando com outra menina, e não sei o que lá e tal. E eu conversei com ela, disse: está vendo, filha? E eu tinha colocado a questão da não maturidade e tal. Eu digo: filha, enxuga suas lágrimas. Olha, você está valorizando ele, você precisa melhorar sua autoestima e tal. Conversei com ela, e ela então enxugou as lágrimas e disse: sabe uma coisa? Eu não quero mais namorar. E a partir daí, ela só foi namorar quando ela tinha 19 anos. Então muitas vezes, a gente precisa dialogar com os nossos filhos. E eu coloco aqui 2 coisas importantes, até quando eu falo da disciplina, que é fundamental, é o uso da flexibilidade e da firmeza. Tem momentos que você precisa ser flexível, e tem momentos que você precisa ser firme. Tem momento que o não é não, é inegociável. É inegociável, o não tem que ser não. Ele vai se espernear, mas não é não, certo? Mas a comunicação, ela é fundamental, o diálogo, atenção. Atenção é você dedicar tempo para os seus filhos. Sabe aquelas tarefinhas da escola? Senta com ele, procura rever, dê atenção porque ele tem para te falar. Outra coisa, a compreensão. Compreenda o seu filho, e mesmo que ele esteja errado, e você perceba o erro dele, é importante que você dê a chance dele se defender, e procure amá-lo, procure repetir isso com frequência, que o ama, reforce que você o ama. E eu quero dizer aqui para você, pai, você mãe, não desista do seu
filho, por mais trabalho que ele esteja te dando, não desista dele. Sabe por quê? Porque o seu filho é a herança do Senhor. Aleluia. Ele pertence ao Senhor. Então nunca abra sua boca para amaldiçoar o seu filho, mas abra sua boca para abençoá-lo, mesmo que ele esteja errado. Dirija-se ao ato, ao erro dele, não à pessoa dele. Eu sempre chamo a atenção para uma coisa muito importante: são as palavras que a gente diz para os nossos filhos. Quando você usa a expressão você está emitindo um valor. Se você diz você é desobediente, como você é desobediente, como você é mau, como você é desastrado, então você está emitindo um valor. Você é desobediente, você é burro, você é desastrado, você está emitindo um valor. Agora observe bem o efeito dessa palavra para ele. É o meu pai que está dizendo isso, é a minha mãe que está dizendo isso. Então, se um garoto, ele ouve frequentemente do pai e da mãe dizer: você é desobediente, como você é desobediente, como você é ruim, menino, como você é desobediente, o que ele aprende a ser? Desobediente. Agora, mude a linguagem. O que você tem que falar? Diga assim: o que você está fazendo é uma desobediência. Você está desobedecendo. É diferente. Você agora está se dirigindo ao ato. Você pode até colocar assim: como você, um menino tão bom, foi capaz de fazer uma coisa tão ruim? Porque quando você diz você não presta, ou você é mau, você está trabalhando, colocando isso dentro dele. Isso vai isso vai afetar a formação da autoimagem dessa criança, e ele vai crescer, ele vai ser exatamente aquilo, certo? Então não afirme aquilo que você não quer no seu filho, afirme aquilo que você deseja que ele seja. Então a segunda coisa, estabeleça uma norma de conduta baseada nos princípios da palavra de Deus. Eu volto a colocar, irmãos, a palavra de Deus. Isso aqui faz a diferença. Sabe por quê? Hebreus 4,12 diz: a palavra, primeiro, ela é viva. Ela tem efeito porque ela é viva. Segundo, ela é eficaz. Ou seja, o que é eficaz? É o que traz resultados. Terceiro, ela é penetrante. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções de coração. Então use a palavra. Use a palavra. A palavra tem poder. Então ensine valores. Valores são os valores que vão formar o caráter do seu filho. Estabeleça limites, como eu coloquei. Crie uma regra, uma hierarquia, certo? E corrija o seu filho quando ele estiver errado. É importante que você corrija o seu filho, mas aplique a disciplina com sabedoria. A verdadeira disciplina, ela visa a formação do caráter. Eu estava dando uma palestra certa vez na igreja que eu fazia parte na época, e uma mãe me procurou após aquela palestra, e ela falou sobre o seu filho que tinha 6 anos, e esse garoto, ele era terrível, ele era extremamente agressivo. Ele chegou a furar um outro menino na escola com um lápis, foi expulso de escolas, e as escolas não queriam esse menino. Na igreja, ele não deixava a professora dar aula, era terrível. Ele virava a cadeira, ele chutava os colegas, ele rasgava as lições dos meninos. Era terrível esse garoto. E essa mãe então, ela disse: olha, pastor, às vezes eu acho que ele ele tem possessão demoníaca, que ele sei lá, tem um encosto, alguma coisa ruim dentro dele.
E eu coloquei para ela o seguinte, fiz algumas perguntas: como foi a gravidez desse menino? E aí eu entendi que essa mãe havia rejeitado esse menino no ventre. Ela disse: pastor, eu tentei abortá-lo, eu tomei remédios, eu chegava a bater na barriga assim e dizer: eu te odeio. Por quê? Porque o marido era alcoólatra, o marido batia nela. E quando esse garoto ele vai crescendo, o marido batia, espancava esse menino. Aí o que esse garoto tinha para oferecer? Então ele queria, de certo modo, ser alguém. Então ele era um garoto temido. Ele era aqueles que os colegas temiam ele. Então ele se sentia o máximo. E eu então instruí essa mãe a demonstrar amor por esse garoto, aprender a amá-lo. E durante algumas semanas eu acompanhei essa mãe. E como era na mesma igreja, e eu sempre dirigia cultos ali, eu era o co-pastor daquela igreja. Um dia ele estava sentado assim, e eu chamei ele e pedi que ele sentasse no púlpito aqui do meu lado. Ele sentou-se. Aí eu então perguntei para ele: você gostaria de cantar? Aí ele: sim, então que ele queria aparecer. E eu perguntei assim: você sabe cantar algum corinho, alguma coisa? E ele então cantou no meu ouvido. Era um corinho que dizia assim: subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. E aí então eu disse: então vamos cantar. Como ele era muito pequenininho, eu coloquei a cadeira assim no púlpito, puxei a cadeira e ele ficou em cima da cadeira. E ele pegou o microfone. Quando ele olhou, que viu a multidão, uma igreja mais ou menos do tamanho dessa, ou maior um pouco que essa igreja aqui, aí ele congelou. E ele não saía. E eu então cheguei junto dele: vamos, você consegue, vamos, vamos. E daqui a pouco ele começou bem baixinho a cantar: subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. E quando ele terminou de cantar, a igreja aplaudiu ele. Ele nunca tinha recebido atenção e aplauso. E ele ficou maravilhado. Quando foi no culto seguinte, eu nem o chamei, ele já veio e sentou-se do meu lado: pastor, eu quero cantar, pastor. Tá bom, você vai cantar. E aí ele foi novamente cantar. Dessa vez já pegou o microfone e já começou a cantar. E o repertório dele era muito pequeno. Ele cantou novamente: subindo, subindo. E a igreja aplaudiu novamente. E assim foi durante algumas semanas. Um dia um irmão chegou e deu uma guitarrinha para ele. Imagina só, uma criança muito pobre, e aquilo foi o máximo para ele. Ele chegava ali com aquela guitarra sem saber tocar, e mexia nas cordas ali, e começava a cantar eufórico. Eu chamei a professora da escola dominical dele e disse: olha, a partir de hoje você vai agir de uma forma diferente com o fulano. Ele vai ser o seu ajudante imediato. Então você vai pegar o seguinte: você vai apresentar um cartaz? Então pega o cartaz, põe ele na frente e manda ele segurar o cartaz. Enquanto ele está segurando o cartaz, você está dando aula normal, ele não vai perturbar ninguém. E ele ficava ali então segurando o cartaz, feliz da vida, porque ele era o astro, ele era a estrela. E sabe o que aconteceu? Algumas semanas depois, a escola secular mandou chamar a mãe e disse: mãe, o que está acontecendo? O fulano é outro menino, ele não dá mais trabalho, ele é atencioso, ele é educado. O que estará acontecendo? Uma pequena dose de amor e de atenção que aquele garoto recebeu. Então, querido irmão, estou encerrando. Faça isso, não desista do seu filho, não desista, porque ele pertence ao Senhor. Por fim, desenvolva a espiritualidade do lar. Deixe Cristo assumir o comando do seu lar. Deixa que o Senhor, Ele seja Senhor absoluto da sua casa. Deixa que Ele seja Senhor da sua casa. Convide sempre Jesus para resolver os problemas junto com você na sua casa. E o Senhor estará presente na sua vida, no seu lar. Seu filho não quer participar do culto doméstico, não desista. Faça ali, e você vai fazendo, e ele vai participar, ele vai sentir, ele vai querer fazer parte. Mas faça isso
ame, demonstre isso, elogie os seus filhos, faça com que ele sinta que ele pertence àquela casa, que ele é amado, que ele é querido, que esse é o espaço dele. Agora deixe que o Senhor reine na sua casa. Eu quero pedir permissão ao pastor Júnior para orar. Pois não. Com certeza. Muito bem, pastor. O pastor está colocando, se não fosse a minha filha, eu teria ouvido. Fosse uma filha de outra pessoa, eu ouviria. Certo? E isso é interessante. Porque às vezes a gente se dedica mais fora de casa, e a gente fora de casa, a gente é bom, a gente é atencioso, é compreensivo, e em casa a gente não é assim. Isso mesmo. Podemos orar? Fiquemos de pé. Eu quero orar por você, orar por sua família agora. Eu quero que você levante agora a sua mão direita para os céus. Olha para a sua mão assim. Essa mão aqui, ela servirá para abençoar os membros da sua família. Talvez você diga: como eu queria que meu marido estivesse aqui nesse culto nesta noite, como eu queria que a minha esposa estivesse aqui, a minha filha, o meu filho estivesse aqui. Não importa, você vai chegar, não precisa dizer nada, você vai pegar essa mão ungida e vai colocar sobre ele, e a bênção de Deus virá sobre a vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor está neste lugar, a bênção de Deus está neste lugar, a bênção do Senhor está com você nesta noite. Aleluia, aleluia. Ande camanara baixara manaia ramarabás. Iti camanabás. Aleluia, 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 aleluia. O diabo perdeu, irmãos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O inimigo está derrotado. A vitória é sua. Aleluia. Ande manabasti cabaia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por essa escola bíblica, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está nesse lugar, Senhor. Olha agora, Senhor, derrama a tua unção sobre cada um dos teus filhos. Unge agora estas mãos, Senhor, que irão tocar aos membros da sua família. E usa os teus servos como instrumento, Senhor, para abençoar a sua casa, para abençoar os seus filhos, para abençoar o marido, para abençoar a esposa, para abençoar os pais, para abençoar os familiares de forma geral, Senhor. Porque a tua bênção está conosco, e nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Amém.